Senhor nosso Deus, agradecemos pelo privilégio de entrar no Teu santuário. Já ouvimos a programação, tivemos o nosso momento de louvor, já oramos ao Senhor e agora queremos que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Depois estaremos em momentos de oração, orando um pelo outro, entregando nas Tuas mãos as nossas necessidades, também deixando a nossa alma agradecer, porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. Nós oramos e entregamos tudo a Ti, no nome do Senhor Jesus, com o perdão de nossos pecados. Amém, Deus vivo. Amém. Boa noite com Jesus. Nosso Senhor continue abençoando a todos vocês. Nós vamos ficar de pé. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler, irmão, do verso 31. Paulo foi tomado pelo Espírito, né? E deixou para nós o cântico de vitória. Se Deus é por nós, né? Você quer dar glória a Deus por isso? Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós, né? Então, Romanos, capítulo 8. E eu quero ir bem compassado, nós vamos aproveitar bem, porque a palavra é uma plataforma onde nós podemos pisar, é uma rocha onde nós podemos firmar a nossa alma, numas horas de tantas contradições. Então vamos ler o verso 31, 32, depois a igreja pode se assentar e vamos continuar a leitura, né? Cântico de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ler junto, irmão, esse verso 31? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Podeis assentar, irmãos. Pode ficar com a Bíblia aberta, nós vamos continuar lendo, e eu quero que vocês vai se alimentando da palavra, onde o próprio Espírito vai nos dando assim aquela ousadia para nós podermos ter aquele atmosfera para orar. É necessário entrar no santuário, somente aqueles que podem, né? Chega mais cedo. É bom nós ouvirmos a atmosfera que está sendo criada, depois vem os hinos. Tudo já é para preparar uma atmosfera, porque a gente está envolvido com tantas coisas, e você sabe que ao entrar aqui dentro, cada um dos santos, com temor, pedindo perdão, pedindo a ajuda de Deus, entrando no espírito do hino, você vai criando uma atmosfera onde Deus vai abençoar. Cada lugar tem a sua atmosfera. Eu estou com o irmão Felipe, que agora está cumprindo o seu dever militar. Então, ao entrar lá dentro, você chega ali no quartel, do portão para dentro já há uma atmosfera militar. Quem serviu sabe disso. Muda totalmente. E ao sair de lá de dentro, você entra já numa atmosfera de pessoas civil. Já não tem aquele regime militar, né? Então, para cada lugar, irmão, tem uma atmosfera. E nós viemos aqui, e você mesmo está criando uma atmosfera para seu culto de oração. Amém? Esquecendo de tudo lá fora, dos seus problemas, suas dificuldades. E se você tem que lembrar de alguma coisa, é saber que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você vai criando essa atmosfera. Então você vai vendo aqui no verso 33. Olha bem aqui, irmão. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
Vai criando uma atmosfera ou não vai? Ser um escolhido ou não é? Uma escolhida ou não é? Veja bem, é Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você quer agradecer a Deus por saber que Ele está intercedendo por você agora? Enquanto o nosso inimigo, irmão, Satanás, é o acusador, e ele nos acusa dioturnamente. Por isso que a mente de um ser humano é um campo de batalha. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos alguém que intercede por nós. Por isso que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então você vê, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Irmão, se Jesus te ama, pode levantar um inferno contra você. Se Jesus te ama, Ele te sustenta, Ele te protege, Ele te guarda. Veja bem, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Quem não é tribulado? Quem que não passa por tribulação? Mas ela não separa nós de Cristo. A angústia? Quem que não está angustiado, irmão? Hoje, às vezes, você está, como se diz, numa lua boa. Hoje você levantou com o pé direito, mas tem outro que não. Sistema nervoso abalado, angustiado. Mas também não pode separar você do amor de Cristo. A angústia, a perseguição, se não é perseguido de um jeito, é perseguido de outro. Se você notar a vida do cristão, da cristã, é o povo que mais luta para conservar a paz, a educação, um bom ambiente, é educado onde chega, é uma boa atmosfera, mas não tem um povo mais perseguido do que o cristão. O cristão não é desordenado. Onde você chega, você tenta mostrar o melhor, educação, você tenta mostrar o cristianismo, mas às vezes por causa do seu comportamento, as irmãs por causa das roupas, do cabelo, das suas atitudes são perseguidas, afrontadas. Mas eu pergunto aqui, isso te separa do amor de Cristo? Não, não separa. Essa perseguição, fome, tem hora que você está passando fome mesmo, irmão, de atmosfera cristã, fome de ambiente familiar, dentro do ônibus, daquele circular, escutando de tudo, e você fica com fome desse local aqui, com fome de chegar na sua casa, desfrutar dos seus pastos verdejantes, das suas águas tranquilas, ter os seus hinos que você gosta. A nudez, o perigo, a espada, nada pode separar nós do amor de Cristo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Mas nós não morremos, porque dentro de nós tem vida. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Oh, glória a Deus, irmão, nós temos vida. Se o diabo pudesse, ele já tinha ceifado eu, já tinha ceifado você. Se o diabo pudesse, ele já tinha acabado com essa noiva. Se o diabo pudesse, ele já tinha acabado com esse quíntuplo de Efésio. Mas antes que existisse Satanás, Deus já existe, sem princípio e sem fim. Ele determinou a nossa vitória. Ele determinou a vitória da noiva, dessa irmã eleita, deste irmão eleito. Foi Ele que determinou. Mas se o diabo pudesse, irmão, ele apagava. Que a hora de trevas, a hora é de problemas, é de angústia, é de tribulação, é de perseguição. Mas no meio de toda essa confusão, a luz do entardecer brilha. Há uma luzinha brilhando, essa é a noiva, é o eleito. Alguém fez uma pergunta.
É culto de oração. Nós vamos bem devagar aqui, não vou ter pressa, agora estaremos orando. Mas alguém disse assim: pastor, é coisa de família. Alguém da minha família perguntou se aqueles que partiram sem Cristo têm como olhar para nós que estamos aqui. Eu disse: irmão, pela Bíblia a mensagem, não tem não. Porque é uma atmosfera da quinta dimensão, é um estado de pesadelo. Não tem mais o corpo, não tem mais visão. Está guardado lá esperando o julgamento para a segunda ressurreição. Agora eu posso entrar um pouquinho para aqueles que partirem em Cristo. Que o irmão Branham diz no primeiro selo, que os santos que já partiram, que está na sexta dimensão, num corpo celestial, eles olham pelo parapeito da eternidade e nos contemplam. Também não entrou em mais nada. Mas eu fico pensando, é como você olhar para uma noite escura e as estrelas brilhando, dando a luz do sol onde o sol está. Eu penso que eles olham de lá para cá, vê a escuridão, mas vê as estrelas brilhando, que é eu, é você, é a noiva querida. Não é que vê nós fisicamente, mas é a presença de Cristo em nós, brilhando, brilhando, ainda está brilhando, ainda está brilhando, ainda está brilhando, ainda está orando, ainda está buscando, até que vai chegar a hora de nós ser tirados daqui. Amém? Então veja, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos falar junto? É um trovão dentro da sua alma. É uma vitória sua nessa noite. Vamos lá? Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí, irmão, é onde o cristão fica valente. Sabe onde nós ficamos valentes? É quando nós pegamos a arma que Deus nos deu e luta com ela. Qual que é a arma que Ele deu? É a palavra. Tudo que o diabo tenta tirar de nós é a palavra, irmão. Ele sabe que eu não tenho mérito, você não tem mérito, nós não temos condições, mas a palavra, essa é tudo para nós. E o que Deus quer que nós revestimos? De toda a palavra. Então é essa aqui que nós estamos lutando, ó. 38, olha a certeza do cristão: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Porque tem hora, irmão, que uns de nós está passando por algo profundo, passando por vales terríveis. Mas olha aqui: nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá glória a Deus por isso. Irmão, pode vir o que vier. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 13, versículo bem conhecido, né? Diz assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem que te fortalece? É a má notícia? É o mundo social? É a religião? É a contenda? O que te fortalece? É a política? Não. O que nos fortalece é o Espírito Santo através da sua palavra. Fortalece a vida do cristão, faz você aprofundar mais, vencer as dificuldades, as barreiras. A própria palavra revelada, irmão, ela vai mostrando para você que dentro de você tem uma âncora, e você não está sozinho. Por isso que o irmão Branham prega a mensagem: aquele que está em vós. E ele diz assim no 195, olha bem, ele está em nós. Onde que é o endereço hoje de Cristo, da palavra? Se não é na vida do cristão, por mais contraditória que seja,
às vezes olhando humanamente para nós, tão fraco, às vezes sujeito a ter que pagar aluguel, procurar serviço, esperar o fim do mês para receber, passar por circunstâncias terríveis, mas lá dentro daquela pessoa mora quem? O próprio Cristo. Nós não estamos em Cristo na totalidade. Todo o poder dos céus foi em totalidade no Senhor Jesus Cristo, mas na noiva não é ainda a totalidade, temos em parte, mas quando chegar a hora da totalidade nós iremos. Mas essa em parte que nós temos, irmão, é suficiente para nos manter até a hora do poder vivificador entrar em cena. É pouquinho? É, mas é a mesma qualidade que estava em Cristo. Às vezes você não pode ter o oceano todo, mas você foi no oceano, trouxe um copo de água do oceano. Você não tem o oceano todo, mas o pouco que você tem é a mesma qualidade que está no oceano. A igreja está entendendo? É pouco, é verdade, mas é a mesma fé perfeita que estava na igreja primitiva. É a mesma fé perfeita que estava em Cristo. Por isso que é a fé de Jesus Cristo em nós. Vencendo, confiando, perseverando, vencendo as contradições. E essa qualidade é nossa? Não. Ele está em nós. Este que é Cristo. Ele foi o vencedor de todo o inimigo. Todo. E ele venceu por nós. Então, em Cristo Jesus, irmão, nós somos mais do que vencedores. Você quer ver eu e você perder? É quando nós confiamos nas próprias habilidades. Não, deixa comigo que isso eu sei. Isso aí eu sei como resolver. Não, irmão, eu e você não sabe não. Mas nós temos chefe, nós temos um que sabe como fazer as coisas. E nós viemos aqui buscar sabedoria, graça, direção. Senhor, me ajuda nesse problema, me ajuda nessa dificuldade. Eu me lembro uma vez, eu passei por uma grande experiência. Minha profissão é funileiro e pintor, então tomei conta de oficina há muitos anos. E eu estava uma vez com os irmãos na oficina, e eu tinha que emendar uma lateral de um carro que eu cortei todinho onde foi batido. E eu tentei explicar para os irmãos que aquele serviço não precisava de fé, que aquele serviço ali era só lógica, era saber fazer ou não saber fazer. Irmão, foi a pior bobeira que eu fiz. Coisa que eu fazia em 3, 4 horas, eu passei o dia inteiro. Quando eu mais mexia, mais piorava ficava. Mexia daqui, piorava lá. Mexia daqui, a porta não servia. Mexia daqui, o capu não acertava lá. O paralama não acertava, a lateral não acertava. Quando foi chegando o escurecer, irmão, eu saí dali, entrei num banheiro, desesperei, pedi perdão para Deus. Saí de lá, fui aonde estavam os irmãos, falei para eles do que eu estava passando, pedi perdão. Fui para minha casa, no outro dia cheguei cedo e disse: Senhor, para tudo nós precisamos do Senhor. O Senhor disse assim: sem mim nada podeis fazer. Senhor, não é questão de lógica, é questão de misericórdia, de direção do Senhor. No outro dia, peguei de manhã, quando antes do meio-dia estava tudo alinhado e certinho. Toda a honra e toda a glória para Jesus Cristo. Ele é o autossuficiente. Não tem lógica, tem fé para nós. Tem que ter fé. É Cristo em nós. Por isso que às vezes, irmãs que trabalham fora, os irmãos, você entra naquele ambiente de trabalho, tantos espíritos contrários, tantas armadilhas, mas você diz: Senhor, eu estou aqui, eu tenho que cumprir o meu dever hoje, o Senhor me ajuda, o Senhor me capacita, o Senhor me reveste, o Senhor me guarda. E você vai ver o tanto que o seu dia é abençoado. E quando você sair dali, a pessoa vai dizer: oh, mas aquela pessoa me dá uma atmosfera tão boa. Sabe por quê? Porque é Cristo em vós, a esperança da glória. Então ele diz aqui, ó, Ele é que vence os inimigos por nós. Às vezes, muitas vezes, você está enfrentando certo tipo de espírito que você acha que é até amigo, e não é. Como foi pregado esses dias, né? Eles mandam para outros países os investigadores
para ver como que está o armamento lá, como que está sendo trabalhado naquele país. E ele às vezes tem que chegar lá, fazer de amigo, se misturar. Isso tem demais, Israel tem muito disso. E aí eles trabalham com informações. Mas Deus também tem enviado, irmão, um grande investigador nesses últimos dias. É o Espírito Santo através do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Quando o diabo achou que ia encarcerar todos, esse profeta alcançou cada eleito na terra e abriu nossos olhos para saber que o nosso tempo já está se aproximando. Nós não vamos ser pregos de surpresa. Nenhum eleito vai ficar aqui para ver o fogo atômico. Nenhum eleito vai ficar aqui para ver a grande tribulação, porque não tem mensagem que prepara nós para a tribulação, mas tem uma mensagem que nos prepara para a transformação de nossos corpos. É ou não é verdade? Então ele veio na frente para vencer o inimigo por nós. Veja bem, você levanta de manhã, e agora nós estamos tendo um privilégio. Eu sei que tem vários irmãos ouvindo, que Deus abençoe, né? A gente acorda aí já de madrugada, e quando você põe o programa Fé para Vencer, sabendo que está sendo anunciado aqui, mas que alegria que dá, e eu fico, meu Deus, isso é um milagre. Milagre é eu estar de pé amanhecendo mais um dia e poder ouvir a sua palavra. Irmão, se nós estamos aqui hoje, é porque teve um milagre de mais um dia. Veja bem, quando ele estava aqui na terra, ele venceu o pecado. Sabe o que o profeta diz para nós? Ele diz, eu nunca venci nada, Jesus venceu por mim. Mombrana diz assim, eu nunca consegui parar com nada, mas Jesus parou por mim. Você quer dar glória a Deus por isso? Ninguém dá conta, irmão. Ninguém pode vencer o pecado, a não ser o Espírito Santo através de nós. Ele venceu a doença, não importa o que você vê, a doença que tenha, se você crê, Jesus já venceu por você na cruz do Calvário. Ele venceu a morte por nós. Por isso que você não vê nenhum cristão, irmão, temendo a morte. Que quem não está preparado para morrer, não pode viver. Mas quando você está preparado para enfrentar a morte cara a cara, é porque você tem vida. Ministrando uma vez, certa vez, um pastor, ministrando uma irmã, e ela enferma com um problema, e ele chegou nela e disse, irmã, está com medo da morte? Diz, não. Está pronta para partir? Tô. Foi, então a senhora está curada. E ela vive até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não tenha medo. A hora que você desafia, irmão, tudo aquilo, aí você vai ver que a vida está dentro de você. Esse problema, não importa. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o sepulcro, e agora ele vive em nós como vencedor. Dá glória a Deus por isso. Pense bem, ele vive em nós como um vencedor. Ele venceu a enfermidade, venceu o inferno, morte, sepultura, veio para nós e nos livrou de todas aquelas coisas. E é muito maior o que está em vós do que aquele que pode pôr essas ameaças sobre vós. Eu admiro, às vezes você está lendo uma mensagem, eu não lembro agora o nome dela, mas no final o Mombrana convida os irmãos para vir na plataforma, e de repente ele vai orar por uma irmã, e ele diz aqui, irmã, eu conheço a sua intenção nessa noite, a senhora veio aqui buscar mais do Espírito Santo, e eu sei nesse instante que a senhora não tem nem o dinheiro para pagar o seu aluguel que vence amanhã, mas o que a senhora veio buscar, Deus te dá, receba o Espírito Santo. E eu creio que no outro dia Deus abriu as portas e deu a necessidade dela. Mas você vê o desejo da alma daquela irmã, e às vezes dá tantos probleminha na nossa vida, nós dizemos, não, então agora não vou na igreja, é agora que nós precisamos ir, é agora que nós precisamos, porque só Ele para nos ajudar. Mas eu perdi o emprego, eu não tenho jeito, e está isso, e está aquilo. É aqui que é o lugar de buscar, é na presença do Todo-Poderoso. Veja, é maior aquele que está em vós do que aquele que pode pôr essas ameaças sobre vós. Sim,
Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, porque em nós está o Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Jesus gosta de entrar em cena, parece que quando tudo acabou, né? Nós lembramos de Jairo, bem rapidinho, que era um homem de certa fama, né? Muito conhecido na sociedade. E quando a sua filha já tinha sido desenganada, quase à morte, ele saiu do seu pedestal, da sua sociedade, do nível de vida que ele estava, e ele foi para as partes mais baixas da cidade, porque ele sabia que Jesus estava lá. E o profeta disse que quando ele chegou lá, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, tinha acabado de tocar em Jesus, estava sendo curada. Naquela hora que Jairo chegou, Jesus virou e disse: quem me tocou? E ele assistiu tudo aquilo. Mas quando ele ia falar com Jesus, chegou 2 dos seus mensageiros. E disse assim: Jairo, não incomoda mais ele, não precisa nem falar com ele, sua filha já morreu. Quando Jairo ia virando, e Jesus disse: Jairo, a sua filha não morreu, ela dorme. Ei, glória a Deus! Então, meu irmão, a melhor coisa é nós ir para a presença de Jesus, buscar Ele, confia nele, entrega tudo nas mãos dele. Às vezes para o mundo já não tem mais jeito, para os mensageiros já não tem mais jeito, mas Jesus olha para você e diz: ainda tem jeito. Vem orar, vamos buscar mais da presença dele.